Olá, amigos. Vamos falar agora do capítulo 11, que trata do juízo da causa, que é o julgamento propriamente dito pelo tribunal do júri. O dia de julgamento pelo júri. Em primeiro lugar, a abertura da sessão. O que o juiz tem que verificar? Se estão presentes os jurados, as partes, o acusado e as testemunhas. Jurados, o mínimo que tem que ter, o chamado quórum mínimo, é de 15 jurados. Devem estar presentes lá pelo menos 15 jurados. E se comparecerem menos de 15, não pode ser realizado o julgamento. Vai ter que ser marcada uma nova data. O mínimo é de 15. Quórum mínimo de realização. As partes, a acusação, a defesa, o evidente, se o promotor faltar, estiver doente, a defesa faltar, o advogado, o júri não vai poder ser realizado. A falta pode ser justificada naquele instante ou aparentemente injustificada, mas sem acusação, sem o promotor e sem o advogado, o defensor público, evidentemente o júri não vai poder ser realizado. E se faltar o assistente da acusação, ou seja, aquele advogado contratado pela família da vítima para representá-la em plenário, tem que ser adiado o julgamento? Não. A lei permite a realização do julgamento mesmo na ausência do assistente da acusação. Mesmo que o assistente da acusação esteja doente, adoentado, não possa ter comparecido ao plenário. Mesmo assim, é uma justificativa absolutamente razoável, o juiz não é obrigado a marcar uma nova data de julgamento. O julgamento se realiza mesmo sem a presença do assistente da acusação. O acusado tem que estar presente, a não ser que ele esteja, o acusado, preso, ele é requisitado, tem que comparecer. Se ele estiver solto, é um direito dele comparecer ou não ao plenário. Como ele tem o direito ao silêncio, tem o direito de comparecer e permanecer calado, também pode ter o direito de pura e simplesmente não comparecer ao dia do julgamento pelo júri. O ideal, numa situação como essa, é um direito dele, que ele notifique, que ele explique através do advogado dele que não irá comparecer ao plenário de julgamento pelo júri. Também é possível que o réu esteja preso, normalmente ele tem a obrigação, é um direito, na verdade, dele, ser requisitado à penitenciária e comparecer ao dia do julgamento pelo júri para ser interrogado. Mas pode ser que o acusado preso, ele simplesmente assine uma declaração, a lei permite, em conjunto com o seu advogado, dizendo que ele não pretende exercer o direito de comparecer ao julgamento pelo júri. Muitas vezes ele está preso numa cidade, numa penitenciária do interior do estado e deveria percorrer grandes quilômetros, em extremo desconforto, ele não verifica muita utilidade no seu comparecimento e ele assina uma declaração escrita com o seu advogado, abrindo mão do seu direito de presença no dia do julgamento pelo júri. É perfeitamente possível essa alternativa. E, por fim, devem estar presentes as testemunhas arroladas pelas partes. E aí tem um diferencial. Se as partes arrolaram as testemunhas em caráter de imprescindibilidade e essa testemunha faltou, tem dois caminhos para o juiz. Ou ele manda buscar, o oficial de justiça buscar aquela testemunha e suspende o julgamento, até o oficial de justiça trazer aquela testemunha ou certificar que a testemunha não foi localizada no endereço indicado pela parte, e nessa hipótese o julgamento se realiza. Essa é uma hipótese. Segunda, muitas vezes uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que tem bastante trânsito, demoraria horas e horas o oficial de justiça ir até, muitas vezes, um local localizado na periferia, num bairro mais distante, para tentar localizar aquela testemunha que faltou, arrolada em caráter de imprescindibilidade, e até aquele oficial de justiça voltar, iriam jurados de todas as partes e as demais testemunhas ficarem horas no aguardo. Então, para evitar esse tipo de incômodo, a segunda hipótese é o juiz pura e simplesmente ele marca uma nova data de julgamento pelo júri, determinando a intimação daquela testemunha que não foi encontrada. E se a testemunha ela foi arrolada pela parte, mas sem o caráter de imprescindibilidade? Nessa hipótese, nessa situação, o juiz não é obrigado a determinar que o oficial de justiça vá buscar aquela testemunha, a condição coercitiva da testemunha, e o juiz também não é obrigado a marcar uma nova data para a realização do julgamento, determinando a intimação dessa testemunha. A parte arrolou a testemunha, mas não indicou o caráter de imprescindibilidade, o julgamento se realiza mesmo na ausência dessa testemunha. Então o juiz verifica, compareceram pelo menos 15 jurados, as partes estão presentes, o acusado está presente ou então vai exercer o direito de permanecer na sua residência.
Ou então, se estiver preso, ele assinou uma declaração escrita com seu advogado dizendo que abre mão do seu comparecimento. As testemunhas compareceram. Ou então, se não compareceram, o magistrado determinou a condução dessa testemunha, o oficial de justiça trouxe essa testemunha, vamos realizar o julgamento. Próximo passo, subsequente, vamos sortear os jurados. O juiz ele verifica na urna, tem uma urna, geralmente é uma urna de madeira, com as cédulas escritas com o nome de cada jurado. As cédulas que ficarão nessa urna agora serão apenas dos jurados presentes. Então, se compareceram 25 testemunhas, vão ter 25 cédulas lá dentro, com o nome dos jurados. Se compareceram 17 testemunhas, vão ter 17 cédulas com o nome dos jurados. Se compareceram apenas 15 testemunhas, que é o quórum mínimo, vão ter as cédulas com o nome dos 15 jurados dentro da urna. Portanto, na urna vão estar dentro dela apenas os nomes dos jurados presentes. E o juiz, então, ele vai começar a sortear, um por um, o nome de cada jurado sorteado. Então, ele coloca os nomes dentro da urna, fecha a urna, normalmente ele mexe, ele gira aquela urna, abre a urna e vai pegando voto por voto. Vai pegando, melhor dizendo, vai pegando cédula por cédula. Então, primeiro ele abre essa cédula, que é uma cédula que ela é aberta e fechada. Ele abre a cédula, lê o nome do jurado, o jurado se apresenta, o jurado fica em pé, e então é a oportunidade que as partes têm de recusar o jurado. Primeiro a defesa e depois a acusação. As partes podem recusar imotivadamente, as chamadas recusas peremptórias, até 3 jurados. Primeiro a defesa, depois a acusação. Não precisa dizer o motivo, a razão, pura e simplesmente recusa aquele jurado. O direito é de recusar 3 jurados por acusado. Significa dizer que se forem 2 acusados sendo julgados no mesmo dia, mesmo que pelo mesmo advogado, se forem 2 acusados, o direito de recusa é para cada acusado. Logo, aquele advogado que representa os 2 acusados vai poder recusar até 6 jurados. É 3 jurados que ele pode recusar para cada acusado. Portanto, ele pode recusar, no caso de 2 acusados, até 6 jurados. Então, as recusas peremptórias ou imotivadas têm um número específico de 3 para cada acusado, para cada uma das partes. Tanto a acusação quanto a defesa podem recusar. Quem começa recusando é a defesa e depois quem termina recusando é a acusação. O assistente da acusação não tem direito à recusa peremptória, não tem direito. Então, além das recusas peremptórias ou imotivadas, existem também as recusas motivadas, em que primeiro a defesa ou depois a acusação podem recusar motivadamente o jurado, dizendo que aquele jurado é impedido, que aquele jurado é suspeito por ser amigo íntimo ou inimigo capital da parte, ou então que o jurado presenciou como testemunha os acontecimentos e motivadamente eles recusam o jurado. Nesse caso, o juiz pode abrir, inclusive, a palavra para o jurado dar a sua explicação a respeito dos fatos e o juiz já decide naquele instante. Se houver uma quantidade muito grande de recusas motivadas ou imotivadas, pode acontecer o chamado estouro de urna, que os jurados foram recusados tanto pelas partes que não se alcançou o número mínimo para compor o chamado conselho de sentença, que são de 7 jurados. Se alcançou o número de 4, 5 jurados, não se alcançou o número mínimo de 7. Quando não se alcança, em razão das recusas das partes, o número mínimo de 7 jurados, há o chamado estouro de urna. Ou seja, o julgamento não vai ser realizado, vai ser marcado numa nova data. Sorteados os 7 jurados, o chamado conselho de sentença, essa é a diferença entre o tribunal do júri e o conselho de sentença. O tribunal do júri é formado por um juiz-presidente e por 25 jurados, enquanto que o conselho de sentença é formado por 7 jurados. Esse é o conselho de sentença, 7 jurados. São aqueles jurados que efetivamente vão julgar a causa.
São 7 os integrantes do Conselho de Sentença, sorteou os 7. Primeiro passo, depois do sorteio, compromisso dos jurados, o antigo juramento. Antigamente jurava-se em nome de Deus. Hoje em dia há o compromisso por parte dos jurados de julgarem de acordo com a lei e com os ditames da justiça. Os ditames da justiça é algo bastante genérico. Na verdade, os jurados vão julgar de acordo com a lei, mas também seguindo a sua íntima convicção. E cada um dos jurados, chamado nominalmente, chamado pelo nome, devem dizer assim o prometo. Depois disso, os jurados prestaram compromisso, sentam, e o oficial de justiça, o escrevente, entrega para os jurados o relatório do processo, que é aquele relatório escrito, imparcial e sucinto do juiz-presidente, naquela fase preparatória do julgamento pelo júri. Então os jurados recebem uma cópia do relatório e uma cópia da pronúncia e também das decisões que julgaram admissível a pronúncia. Então o juiz pronunciou, a acusação ou a defesa recorreram, foi ao tribunal, e o Tribunal de Justiça, analisando, referendou, chancelou aquela pronúncia, julgando admissível novamente a pronúncia. Tudo isso é entregue para o jurado, tanto o relatório como a pronúncia e as decisões seguintes que declararam como admissível a acusação. É necessário que se dê um tempo para o jurado dar uma lida no relatório, dar uma lida naquela pronúncia e se inteirar do que se trata no processo. Não tem sentido já se dar continuidade ao julgamento sem que tenha sido conferido esse tempo mínimo para o jurado se inteirar dos fatos e das provas do processo. Depois disso, vai se seguir a instrução, a prova oral. É ouvida a vítima, no caso de tentativa de homicídio, evidentemente, as testemunhas, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa, os peritos, é procedida, se for o caso, a cariação entre, normalmente, acusados, reconhecimentos, são procedidas a leitura de peças, chamadas peças irrepetíveis. Normalmente são laudos ou, no caso de expedição de carta precatória, em que aquela testemunha não é ouvida naquele instante, é lida a carta precatória. Essa é a chamada leitura de peças. E a última parte da instrução é o interrogatório do acusado, justamente para assegurar a ampla defesa e o contraditório, porque todas as provas já foram produzidas, então o acusado, juntamente com o seu advogado, ele vai saber como melhor se defender depois de ter sido produzida toda a prova na frente dele. O importante é dizer que, em relação à prova oral, as partes, ou seja, a acusação, no caso também assistente da acusação, e a defesa, o advogado, eles podem fazer perguntas diretas, tanto a vítima quanto as testemunhas de acusação, da defesa, quanto em relação ao próprio réu que é interrogado. Então não existe a intermediação das partes, juiz-presidente e testemunha. Não, as partes fazem a pergunta diretamente à testemunha, sem a intermediação, o chamado sistema presidencialista, do juiz-presidente. A pergunta é direta. Agora, se os jurados resolverem fazer perguntas, as perguntas são indiretas, ou seja, o jurado faz a pergunta para o juiz-presidente e o juiz-presidente indaga, faz a pergunta à testemunha. O jurado ele não indaga diretamente a testemunha. Muitas vezes, na prática, o que o jurado faz, para o juiz-presidente acaba tendo a cautela de pedir para o jurado escrever a pergunta num papel. E ele pega aquele papel e faz a pergunta na hora para a testemunha de uma maneira tal que não transpareça o voto do jurado. Essa cautela de o jurado fazer a pergunta por escrito e não oral diretamente ao juiz que vai indagar a testemunha, ela se dá essa cautela por um motivo muito simples. O jurado não é um juiz profissional, é um juiz leigo. Então ele pode fazer uma pergunta pela entonação de voz, pela maneira, pelas palavras que ele coloca, o jurado, pode ser que ele já comece a denunciar como é que vai ser o próprio voto dele, para absolver, para condenar, ele pode transparecer uma opinião, justamente para evitar esse tipo de contágio da opinião do jurado, contaminar os demais, seja na absolvição, seja na opinião absolutória. O juiz toma essa cautela de pedir para o jurado redigir por escrito. É uma cautela útil, é uma cautela necessária que possibilita
o direito de participação do jurado na produção da prova, que é um direito muito importante, que o jurado tem que exercer e tem que ser informado pelo juiz-presidente que ele tem esse direito, mas também tem que se tomar cautela para não transparecer prematuramente o voto do jurado. Vamos falar agora a respeito dos debates, a essência, a alma do júri. A acusação começa falando, ela tem, no caso de um réu, até 1h30 para desenvolver a sua acusação. Se forem 2 ou mais réus, o tempo é de 2h30. Passa-se então a dar-se a palavra à defesa, contraditória e ampla defesa. Vamos ter aí a tese e depois a antítese. A defesa, no caso de um réu apenas, ela tem 1h30 para se manifestar. Se forem 2 ou mais réus, até 2h30. Depois segue-se eventual réplica. A réplica é da acusação. A acusação vai replicar aquilo que foi dito pela defesa. O importante é dizer que a réplica ela é facultativa. O promotor pode exercer o direito à réplica ou não. É um direito dele. Ele pode exercer. Ou, pura e simplesmente, deixar que o julgamento se encerre, que os jurados e todos se dirijam à sala especial e termine naquele instante o julgamento. Então a réplica ela é facultativa. A acusação ela é obrigatória. A defesa ela é obrigatória. Quando eu digo que a acusação é obrigatória, eu não estou querendo dizer necessariamente que o promotor vai ser obrigado a pedir a condenação. Ele pode perfeitamente se convencer que ou não há provas suficientes para uma condenação, ou que o réu é inocente, e ele pode aproveitar esse tempo dele de 1h30 para cada réu, ou de 2h30 no caso de 2 ou mais réus, para pedir a absolvição do acusado sem nenhum problema. Essa é uma das vantagens, inclusive, quanto ao exercício da função do Ministério Público. Ele pede de acordo com aquilo que demanda a consciência dele, sem nenhum pejo, sem nenhum desdouro, sem nenhuma vergonha. É promotor, como o próprio nome diz, promotor de justiça. Mas muito bem. Então temos a acusação, depois segue-se a defesa, segue-se então eventual réplica da acusação. Quais são as regras? Um réu até 1h de réplica. 2 ou mais réus até 2 horas de réplica. Depois segue-se a tréplica. A tréplica, ela é obrigatória? Não, ela é até facultativa. A defesa pode exercer ou não o seu direito à tréplica. Normalmente se exerce até para rebater a réplica da acusação. Então vai encerrar com a tréplica da defesa. O tempo é o mesmo. Um réu até 1h de tréplica, 2 ou mais réus até 2 horas de tréplica. Então, resumindo, acusação inicial, depois a defesa, segue-se eventual réplica e encerra-se com a tréplica. Como eu falei de hipóteses de 2 ou mais réus, eu penso que é possível se fazer um julgamento pelo júri com a quantidade de até 2 réus. Se forem 3, 4, 5 ou mais réus, na hora de dividir para cada advogado de uma das partes, o tempo fica muito escasso. De modo que o ideal é fazer um julgamento até 2 réus. Na minha modesta opinião, em se tratando de 3 ou mais réus, o ideal é marcar um outro julgamento, justamente para não cercear o direito à plenitude de defesa. Vamos falar agora sobre os debates e a limitação temática, a limitação de temas em relação aos debates. É uma espécie de censura que foi estabelecida pela lei em relação à liberdade dos tribunos da acusação e da defesa se manifestarem em plenário. Vamos lá. Essas limitações legais, aquilo que as partes podem debater, são previstas no artigo 478 do Código de Processo Penal. Primeira limitação temática, primeira censura. As partes não podem se manifestar como argumento de autoridade a respeito da decisão de pronúncia ou as decisões que julgaram admissível a acusação, os recursos, e não podem se manifestar a respeito do uso ou não de algemas em relação ao acusado. E o que significa isso? Que significa que a acusação, a defesa não pode dizer o juiz entendeu que o réu é culpado e por isso pronunciou. A acusação não pode dizer isso. A defesa também não pode dizer o juiz está na dúvida, tanto que ele disse que a prova é muito controversa quando dá pronúncia. O juiz é o juiz-presidente, é uma autoridade.
Então não pode nem a acusação nem a defesa usarem a pronúncia como argumento de autoridade, seja para favorecer a acusação, seja para favorecer a defesa. Não podem também as partes usar como argumento de autoridade o uso de algemas por parte da determinação do uso de algemas por parte do juiz-presidente. Então o juiz-presidente decide que o réu vai participar do julgamento algemado. Não pode a acusação dizer, olha, tanto o juiz entende que o réu é perigoso que determinou que o réu permanecesse o julgamento inteiro algemado. A acusação não pode fazer esse tipo de argumento. Também a defesa não pode fazer o argumento contrário. Então o juiz-presidente determinou que o réu não permanecesse algemado durante o julgamento e não pode a defesa dizer, olha, jurados, o juiz-presidente entendeu que o réu ele não é perigoso, ele não oferece perigo à sociedade, ele pode ser até absolvido, tanto que ele determinou que o acusado permanecesse com as mãos soltas, sem estar algemado em todo o julgamento. Então, esse tipo de argumento não pode ser empregado pelas partes sob pena de nulidade. Como é que funciona na prática? Então, se, por exemplo, o promotor ou a defesa, o advogado, o defensor público fazem menção como argumento de autoridade à pronúncia, como é que funciona isso? O juiz-presidente, a pedido do tribuno que está ouvindo os debates, vai pedir esse tribuno que está ouvindo os debates, quando ele for perceber que o adversário está fazendo menção a uma proibição, àquilo que a lei não permite que ele faça menção, o adversário pede para o juiz-presidente para que conste da ata que o tribuno fez menção como argumento de autoridade à pronúncia ou ao uso de algemas, por exemplo, que vai lá constar da ata. Se o tribuno perder aquela causa, então é acusação e o réu é absolvido, então ele é a defesa e o réu é condenado, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer e, em preliminar do recurso de apelação, vai arguir a nulidade daquele julgamento justamente porque há uma limitação temática que não foi respeitada pelo ex-adverso, pela parte adversária. Talvez ele consiga anular aquele julgamento justamente porque a censura, a limitação temática não foi respeitada. Então, nós vimos a limitação temática quanto ao argumento de autoridade e outra proibição também é que a acusação ela não pode fazer referência ao silêncio do acusado, então o réu está presente, mas se manteve silente, não quis ser interrogado, ou a ausência de interrogatório, ou seja, simplesmente não foi realizado o interrogatório, o réu, por exemplo, estava preso em algum lugar, assinou uma declaração escrita junto com o seu advogado, dispensando a sua presença até para realizar o interrogatório. Então a acusação não pode dizer, olha, o réu permaneceu calado e quem cala consente. Logo, o silêncio dele demonstra que ele é culpado. A acusação não pode fazer isso. A acusação também não pode dizer que, olha, não houve interrogatório porque ele está tão desinteressado em apresentar a sua defesa, ele sabe tanto que ele é culpado que ele se desinteressou de ser hoje aqui interrogado. Se a acusação fizer menção tanto ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório em seu prejuízo, em prejuízo do réu, isso é causa de nulidade. Basta a defesa pedir para que conste da ata essas referências da acusação, vai constar da ata. Se o réu sair de lá condenado, a defesa pode recorrer, arguir em preliminar a nulidade do julgamento e, muito provavelmente, esse julgamento vai ser anulado. Essas são as nulidades legais previstas no artigo 478 do Código de Processo Penal. Em fevereiro de 2021, ao julgar e conceder a liminar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, essa 779 do Distrito Federal, o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar e nessa liminar ele decidiu que se a defesa sustentar a tese da legítima defesa da honra, no caso de feminicídio, em que o marido, o namorado, o companheiro mata a mulher porque ele supõe, ele deduz que, ou aconteceu de fato, que a mulher o teria traído com outra pessoa, ele, para lavar a sua honra em sangue, mata a mulher em uma tese absolutamente ultrapassada de legítima defesa da honra. Quer dizer, ele foi agredido na sua honra, então ele mata a mulher para lavar essa sua honra de macho ressentido
em sangue, no sangue da própria mulher, chamada legítima defesa da honra. Uma tese absolutamente esdrúxula, ultrapassada, uma tese retrógrada, uma tese reacionária, mas que em alguns casos, poucos, ocasionalmente, vinha sendo sustentada até com êxito em alguns tribunais, principalmente do júri, principalmente em tribunais do júri do interior do país. Sustentada uma tese de legítima defesa da honra, diz o ministro Toffoli nessa decisão, e essa decisão liminar dele foi referendada pelos outros 10 ministros, portanto, o Supremo inteiro, na sua unanimidade, os 11 ministros, referendaram a liminar concedida pelo ministro Toffoli, e a liminar dele diz o seguinte: se a defesa sustentar uma tese como essa, é caso de nulidade do julgamento. Então, acrescentou-se, por uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, uma nova nulidade ao rol do artigo 478. A diferença é que as nulidades por limitação temática de debates do artigo 478 eram previstas em lei. Essa nulidade foi criada pelo Supremo Tribunal Federal. E como é que vai funcionar essa nulidade criada pelo Supremo Tribunal Federal? Na minha concepção, tem que funcionar assim como as demais nulidades previstas em lei no artigo 478 do Código de Processo Penal. Então, a defesa sustenta como tese única a legítima defesa da honra no caso de um crime de feminicídio consumado ou tentado. O réu matou, mas matou para lavar em sangue a honra dele ultrajada pela mulher que o traía. Muito bem. A defesa sustenta essa tese. A acusação pede para constar da ata que a defesa sustentou essa tese, e se o réu for absolvido com esse fundamento, a acusação recorre e aponta a nulidade referente à tese sustentada em plenário, que era a legítima defesa da honra. E o tribunal, pura e simplesmente, verifica que realmente essa tese contrariou a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental e anula o julgamento. Vamos agora à etapa derradeira do julgamento. Encerraram os debates. O juiz, então, ele vai perguntar aos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de mais esclarecimentos. Normalmente os jurados dizem que estão habilitados a julgar. Nesse instante, o juiz-presidente, ele lê o questionário que vai ser reperguntado aos jurados na sala secreta. Questionários são aquelas perguntas do juiz-presidente, afirmativas, objetivas, concretas, que fazem indagações a respeito dos fatos, normalmente do homicídio ou da tentativa de homicídio, no caso de ser um homicídio tentado ou homicídio consumado. Depois tem as qualificadoras, as causas de diminuição de pena e outras indagações que depois eu explico um pouco melhor como é que são formuladas as perguntas do questionário. O juiz então indaga as partes se elas têm requerimentos ou reclamações a fazer a respeito da redação do questionário. Ultrapassada essa fase, vão todos para a sala secreta. Quem é que vai para a sala secreta ou chamada sala especial? A lei fala em sala especial. No jargão, denomina-se de sala secreta. É uma sala pequena, contígua, do lado do plenário de julgamento pelo júri, em que vão 7 jurados, que é o conselho de sentença, o promotor, o defensor e o oficial de justiça, 1 ou 2 oficiais de justiça. No interior da sala secreta, todos se assentam numa mesa, todos os 7 jurados, o juiz-presidente, normalmente as partes ficam em pé, meramente acompanhando, fiscalizando a votação. O juiz pode novamente explicar a respeito daquele questionário, lendo um a um, dizendo, e é o certo, dizendo como que quer que o promotor que se vote, como quer a defesa que se vote, até para o jurado entender. Ele vai seguir a acusação, ele vai seguir a defesa em tal e qual ponto. E o juiz ele tem que ter essa função didática de saber explicar como quer cada parte que o jurado vote em relação a cada uma das perguntas do questionário. Então, muitas vezes o juiz-presidente ele relê aquele questionário que ele já leu lá no plenário, explicando como pretende que se vote a acusação e a defesa. Lido o questionário, o oficial de justiça ele vai entregar para cada um dos 7 jurados 2 cédulas. Um com a palavra sim, outro com a palavra não. De acordo com as votações de cada um dos quesitos, o jurado vota sim ou vota não, ele acaba condenando ou absolvendo o acusado. Quando que se encerra a votação? Quando tiver 4 votos sim
ou 4 votos não, já tem maioria o julgamento. Porque são 7 julgadores, chegou em 4, o certo é que a votação já se encerre, acabe por lá. Não precisa colher até o 7º voto. Por que não? Porque se o juiz-presidente colher até o 7º voto, vai dar unanimidade. Então, 7 votos para absolver, todo mundo vai saber que os 7 jurados absolveram. 7 votos para condenar, todo mundo vai saber, por unanimidade, que os 7 condenaram o acusado. Nesse caso, o sigilo das votações, que é um princípio constitucional, não estaria assegurado. E os próprios jurados se sentiriam até inseguros. Todo mundo vai saber que eles absolveram, ou todo mundo vai saber do plenário que eles condenaram. Então, o sentido é parar no 4º voto, justamente para, em primeiro lugar, o resultado não vai alterar. Foi condenado de qualquer maneira. Foi absolvido, vai ser absolvido, foi absolvido de qualquer maneira. Mas dá uma segurança para o jurado que o voto pare de ser contado a partir do 4º voto no mesmo sentido. Justamente para que todo mundo que está no plenário, familiar da vítima, familiar do acusado, testemunhas, público em geral, que eles não sofram alguma espécie de represália de acordo com o teor do voto deles, condenando ou absolvendo. Então o certo é parar no 4º voto. Se continuar a votação colhendo até o 7º voto, é o errado, é o irregular, mas as decisões, quando essa questão chega ao tribunal, o tribunal normalmente só constata a irregularidade e não anula o julgamento. Muito bem. Das decisões dos jurados, vão ter, em decorrência disso, absolvição, ou uma condenação, ou uma desclassificação daquele crime doloso contra a vida para, por exemplo, um crime de lesão corporal, algum crime diverso, que o juiz vai, se for o caso, aplicar a pena. Pode até desclassificar para um delito de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, uma lesão corporal dolosa de natureza leve. E já se aplicariam os benefícios da Lei 9.099 de 95 já em plenário. Absolveu, condenou ou desclassificou, aí sim vai se seguir a leitura da sentença em plenário, em público. Vamos estudar agora os quesitos, as perguntas formuladas pelo juiz-presidente que devem ser respondidas pelo voto sim, pelo voto não, pelos jurados. Primeira indagação, primeiro quesito, vai ser sobre a materialidade delitiva, ou seja, sobre a existência material da infração penal, seja um homicídio consumado, seja um homicídio tentado, quando há a prova de lesões no corpo da vítima. Se não houver a prova de lesões no corpo da vítima, a materialidade delitiva vai ser demonstrada de outra maneira. Então, primeira indagação, a materialidade delitiva, a existência material da infração no mundo. Segundo, a questão da autoria ou da participação. A ação, a conduta, como o autor agiu ou o partícipe agiram para a prática da infração. Terceiro, essa pergunta aqui é textual, é indagada aos jurados. O jurado absolve o acusado? Nesse caso, cabe todo tipo de motivo para absolvição. O acusado pode ser absolvido pelo jurado porque o jurado entende que ele agiu em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, em estágio de necessidade, por clemência, por piedade, por política criminal, por qualquer fundamento. Não é explícito, não é expresso, explicitado o motivo pelo qual o jurado absolveu. É genérico. A pergunta é bastante ampla. O jurado absolve o acusado, pode se absolver por qualquer motivo. Depois, quarto, as causas de diminuição de pena. Muito classicamente são os casos de homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Por exemplo, o acusado age por relevante valor social, relevante valor moral, age sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, as causas de diminuição de pena são indagadas logo após a cláusula genérica de absolvição. Depois das causas de diminuição de pena, seguem as qualificadoras. O réu agiu por motivo torpe, o réu agiu por motivo fútil, o réu fez uso de um recurso que dificultou a defesa da vítima. Depois das qualificadoras, as causas de aumento de pena. Por exemplo, o réu cometeu um crime contra a vítima que tinha mais de 60 anos, ou então o réu, no crime de feminicídio, praticou o crime na frente dos filhos menores de idade que presenciaram o feminicídio da própria mãe.
Então, essas aqui são regras bem... Nós temos mais de 106 modelos de quesitação, questionários completos na obra. Mas aqui é só em linhas gerais como é que funciona os quesitos. Vamos dar agora um exemplo concreto. Então, vamos falar de um homicídio consumado. No dia 15 de dezembro de 2020, na Avenida Marquês de São Vicente, 110, Barra Funda, na cidade de São Paulo, a vítima A sofreu as lesões descritas no laudo de exame necroscópico, o exame cadavérico, que lhe ocasionaram a morte. Pergunta referente à materialidade delitiva. Se os jurados votarem sim a esse questionário, continua a votação. Se votarem não a essa pergunta, encerra a votação, o réu é absolvido, acabou. Votando sim, pelo menos 4 jurados, a materialidade, vamos à segunda pergunta. Autoria. O réu B, nas circunstâncias acima narradas, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando as lesões acima descritas? Se pelo menos 4 jurados votarem sim, a votação continua. Se votarem não a essa pergunta, o réu é absolvido. Porque os jurados reconheceram a materialidade delitiva, mas dizem que o réu não é o autor desse homicídio. Então ele é absolvido e encerra a votação. Aí, a terceira pergunta, o quesito absolutório. Vai ser perguntado, o jurado absolve o acusado? Se votarem sim, absolveram o acusado, encerra a votação. Os jurados reconheceram a materialidade, reconheceram que o réu é o autor daquele homicídio, mas absolveram por algum fundamento, seja alegado pela defesa em plenário ou por algum outro motivo que o jurado tenha desejado absolver. Então o jurado votou sim ao quesito absolutório, o réu é absolvido e encerra a votação. Se votarem não ao quesito absolutório, o réu é condenado. Mas continua a votação. Aí vão ser votadas as causas de diminuição de pena. Então, o réu B agiu sob domínio de violenta emoção em razão de injusta provocação da vítima. Se votarem sim, reconhece o privilégio. Se votarem não, afasta o privilégio. E aí vamos para as circunstâncias qualificadoras, as qualificadoras. O réu agiu por motivo torpe, o réu agiu por motivo fútil, o réu agiu utilizando de um recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras. Depois das qualificadoras, os jurados vão julgar as causas de aumento de pena. O réu cometeu um crime contra a pessoa maior de 60 anos. Então, esse é um caso bastante simples, mas bastante comum, infelizmente, e normalmente se resolve todo e qualquer julgamento com a compreensão dessas regras elementares do artigo 483 do Código de Processo Penal. Importante lembrar, agravantes e atenuantes têm que ser alegadas pelas partes em plenário. Então, por exemplo, o promotor tem que alegar, o réu é reincidente e postular, para constar de ata, que suscitou e requereu ao juiz que aplique a agravante da reincidência. As atenuantes também têm que ser sustentadas pela defesa. Então, o réu confessou, é uma atenuante, a defesa tem que se manifestar e requerer ao juiz, vai constar da ata, que reconheça a atenuante, por exemplo, que nós demos aqui, da confissão. Mas o importante é dizer que as agravantes e as atenuantes, além de deverem ser sustentadas pelas partes quando dos debates em plenário, chamada cláusula de plenário, tanto as agravantes quanto as atenuantes são decididas pelo juiz-presidente e não pelos jurados. Então não se quesita agravante e atenuante. Não se leva a julgamento por parte dos jurados o reconhecimento ou não de agravantes e atenuantes. Quem vai decidir se estão presentes ou não as agravantes e atenuantes é o juiz-presidente e não os jurados. Vamos falar agora, meus amigos, de uma das alterações das mais importantes das últimas décadas do júri, que é uma alteração do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, que foi recém-alterado pelo pacote anticrime, final de 2019,
pacote anticrime, que trata da execução provisória da pena no rito do júri. Como é que funciona a execução provisória da pena no rito do júri? O réu, ele é levado a julgamento pelo júri, réu solto, e ele é condenado a uma pena de 15 anos ou mais, seja pela prática do homicídio, seja pela prática do homicídio e também pela condenação pelos crimes conexos, o estupro, uma corrupção de menores, uma destruição de cadáver, e somando-se todas as penas, chega-se a um patamar de 15 anos ou mais. Nesse caso, qual é a regra? Execução provisória da pena, ou seja, o réu solto sai do plenário preso e começa imediatamente a cumprir pena. O primeiro dia de cumprimento da pena vai ser o próprio dia do julgamento dele. Então, essa é a regra. O réu é levado ao julgamento pelo júri, réu solto, condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, sai de lá preso, cumprindo imediatamente a pena privativa de liberdade. Quais são as exceções que dão o efeito suspensivo à apelação da defesa? Se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma decisão absurda, os jurados decidiram, ao arrepio das provas, condenaram quem tinha que ser absolvido. Numa situação como essa, o juiz não determina a execução provisória da pena. O juiz, no caso da defesa, recorrer, apelar, o juiz concede o efeito suspensivo àquela apelação, impedindo a execução provisória da pena. Ou então, se o réu ele é condenado, mas tem uma nulidade patente, que vai futuramente levar à invalidez daquele julgamento. Nesse caso, o juiz também pode conceder um efeito suspensivo à apelação da defesa, impedindo que o réu inicie naquele instante a execução provisória da pena. Então, a regra é a execução provisória da pena, réu condenado a 15 anos ou mais já começa a cumprir a pena naquele instante. As exceções que fazem com que aquela condenação não seja imediatamente cumprida é uma decisão. Se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, uma decisão absurda, ou se tiver uma nulidade patente. A regra, portanto, é que não tem efeito suspensivo, a condenação do réu a uma pena igual ou superior a 15 anos não tem efeito suspensivo, ela já é cumprida imediatamente. Mas pode ter, excepcionalmente, um efeito suspensivo quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos ou se houver uma nulidade patente. O réu foi levado a julgamento pelo júri, réu solto, foi condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, o juiz seguiu a regra geral do 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal e determinou a execução provisória da pena. O réu saiu de lá preso, já cumprindo imediatamente naquele mesmo dia a pena. Execução provisória da pena, que é a nova regra. A defesa pode recorrer, ela vai apelar. E na apelação, ela pode, em preliminar da apelação, requerer ao relator do tribunal, ao desembargador relator, que conceda efeito suspensivo ao seu recurso, impedindo que o réu seja preso ou que ele seja imediatamente solto, arguindo que a decisão dos jurados foi absurda, ou que há uma nulidade patente no processo, ou que é provável a redução de pena para um patamar inferior a 15 anos. Então a defesa, ela apela e argue na preliminar de apelação ou numa petição em separado, dirigida diretamente ao relator do caso, ao desembargador relator do tribunal, sustentando: senhor desembargador, a decisão dos jurados é absurda, manifestamente contrária à prova dos autos. Muito provavelmente esse julgamento vai ser cassado, vai ser anulado, para outro julgamento ser realizado. Então, conceda efeito suspensivo para evitar uma prisão injusta. Ou então, há uma nulidade patente no processo ou no dia do julgamento em plenário. O meu cliente está cumprindo pena injustamente, ilegalmente, porque esse julgamento vai ser anulado. Então, solte, conceda efeito suspensivo ao meu recurso. Ou então, não tem uma prova que a decisão tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, não tem uma evidência que haja alguma espécie de nulidade, mas a pena foi muito alta, a pena estabelecida no patamar igual ou superior a 15 anos, ela vai ser reformada, vai ser reduzida. Ora, se ela for reduzida, nesse caso não era justa a execução provisória da pena, que só é adequada quando a pena for igual ou superior a 15 anos. Se a pena for reduzida para um patamar inferior,
faltou uma das condições de execução provisória da pena. Então, senhor desembargador, conceda o efeito suspensivo à minha apelação, soltando o acusado. Conceda, portanto, o efeito suspensivo. Se o efeito suspensivo da apelação não tiver sido concedido pelo juiz em primeira instância, a defesa pode requerer a concessão desse efeito suspensivo ao tribunal, à segunda instância, diretamente ao desembargador relator.